entendia que tudo na Bíblia era figura. E não importava o que estava escrito, importa o que está além do que está escrito. Isso é familiar? Soa familiar? Então isso não é uma coisa nova. A escola de Alexandria sempre olhou para o texto e falou, não, o que importa é o que está por trás do texto. Isso aqui é só um escrito, mas... E para se alcançar isso, é necessário orar, jejuar, meditar, buscar a inspiração do autor. Escola de Alexandria. E a escola de Antioquia? Não. O que Deus quis falar está revelado no texto. Deus escreveu, aliás, os escritores escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. O texto, a aplicação está revelada no seu contexto. O contexto determina o significado da passagem. Quem sabe algum dia eu trago uma aula de hermenêutica aqui e a gente fala sobre isso, sobre essa questão de interpretação. Mas o que se desenvolveu ao longo da história da igreja é a interpretação histórico-gramatical. O que é a interpretação histórico-gramatical? A grosso modo, é a interpretação que está submetida ao contexto da passagem, ao contexto do livro, à ideia central do autor do livro. Então, aquele tipo de pregação tipológica, isso tipifica isso, isso tipifica isso, isso tipifica isso, pode ser feita? Pode. Desde que não fira a ideia central do texto. Que foi o que Jesus fez. Jesus contou a parábola do semeador e ele mesmo trouxe a interpretação. Ele contou a parábola do joio e trouxe a interpretação. Só que da agora para frente, ele não traz a interpretação. E agora nós precisamos interpretá-la. Nós precisamos entendê-la. E para entendê-la, irmãos, e aí eu estou trazendo tudo isso para vocês, porque eu tive que fazer todo esse exercício exegético na minha mente durante essa semana. Para entender, eu tenho que entender primeiro qual o objetivo das 7 parábolas do reino. Revelar o reino. O objetivo é esse. Só isso, pastor? O objetivo é esse. Central é esse. E trazer algumas nuances do reino, algumas perspectivas do reino que são importantes para nós. Por exemplo, que nós aprendemos na última aula. Por que é importante estudar a parábola do trigo e do joio? Para entendermos que não tem só crente na igreja. Que não tem só trigo. E que Deus tem um tempo de trabalhar isso. E qual será o tempo? Na consumação dos séculos. Então essa é a ideia central que o Senhor quis trazer. E na primeira? Primeira é que a semente é uma só, mas cada um recebe de um jeito. Por quê? Para que os discípulos, o alvo das parábolas, que estavam iniciando o trabalho do reino, após Jesus, seriam os sucessores de Cristo na missão, pudessem ter noção. Quando eles fossem pregar o evangelho, tinha pessoas que não iam crer. Ele falou, bem que o mestre falou. Coração duro. Coração cheio de espinho. Bem que o mestre falou. Se o Senhor Jesus não tivesse preparado eles, talvez eles pensassem, será que a gente está pregando direito? Será que a gente está fazendo certo? Porque não está dando certo. Só alguns se convertem. E quando entrou falsos profetas na igreja, para que não viesse a dúvida, o Senhor já tinha prevenido a gente disso. Ia ter joio na igreja. Então, as 7 parábolas, ela tem esse objetivo. Essas 7 parábolas não é para o mundo, é para a igreja. É para o povo de Deus. É ensino para a igreja de como o reino de Deus, uma vez estabelecido, como que ele se desenvolve, o que acontece nesse reino, qual o valor deste reino, qual seria a reação das pessoas em relação a esse reino. Muito bem. Então vamos para
parábolas de hoje. Hoje nós vamos falar do grão de mostarda e da levedura, né, ou fermento. Vocês conhecem bem a parábola. Então vamos lá. Primeiro, o tema da nossa pregação é o crescimento e o desenvolvimento do reino. Esta manhã nós vamos falar sobre isso. Jesus trabalhou nessas duas parábolas aqui, ó, e vários comentários que eu li, elas não podem ser divididas. Ela é o mesmo assunto de forma diferente. Ela tem o mesmo objetivo, e vocês vão ver isso. Tanto a parábola do grão de mostarda, quanto a parábola da levedura ou fermento, vai revelar o crescimento e o desenvolvimento do reino. É importante a gente ter em mente, queridos, que no tempo em que essas parábolas foram proferidas por Jesus Cristo, o reino estava iniciando. Ele foi o primeiro semeador. Ele foi o primeiro a lançar a semente, Cristo, o Evangelho. Mas ele seria morto numa cruz, ressuscitaria e voltaria. E quem daria continuidade? O povo de Deus, a igreja do Senhor. E o que o Senhor Jesus estava com essas duas parábolas dizendo é que o reino, ele cresceria. Eles eram poucos, mas ele cresceria de uma maneira extraordinária. Então vamos observar isso, vamos estudar isso. Primeiro, Mateus 13, 31. Abram por gentileza a Bíblia, ou se preferirem, acompanhar aqui no slide a parábola do grão de mostarda. Diz assim em Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, antes de eu ler o próximo verso, deixa aberto aí, o Senhor Jesus contou que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é plantado no campo, pelo dono do campo, e vai crescer, vai se tornar uma grande árvore que vai aninhar. Ela vai ser maior que todas as hortaliças, e ela vai aninhar as aves dos céus em seus ramos. Jesus prossegue. Disse-lhe outra parábola, versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Observem que Jesus diz: o reino dos céus é como um grão de mostarda, e o reino dos céus é semelhante ao fermento. São essas duas figuras de linguagem que nós vamos estudar. Então eu li as duas aqui. Essas duas parábolas não podem ser separadas, pois formam um par e referem-se ao crescimento externo e interno da igreja, do reino. Então, na parábola do grão de mostarda, a intenção de Cristo é revelar o crescimento do reino externamente, para os povos, para o mundo. E na parábola do fermento, a intenção de Jesus é falar do crescimento interno da igreja, a edificação interna da igreja. Olha só, irmãos, os aspectos do reino. Então vamos lá. Primeiro, Jesus profere a parábola do grão de mostarda, que vai falar da extensão externa. Antes de falar nos aspectos da interpretação, eu trouxe alguns textos que falam do grão de mostarda. Jesus falou do grão de mostarda em outras vezes. Observe, Marcos... O que eu fiz aqui? Marcos 4:31. É como um grão de mostarda, que quando semeado,
é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Marcos 4:31. Em Lucas 13 vai dizer, e dizia, a que é semelhante o reino de Deus? A que compararei? Olha aqui, ó, é uma comparação. É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam nos seus ramos. Mateus 17:20, e lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Respondeu-lhe o Senhor, Lucas 17, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transporta-te do mar, e ela vos obedecerá. Eu trouxe 4 textos. Em 2, é uma repetição da parábola do grão de mostarda, e esses 2 não têm nenhuma relação. Jesus também usou o grão de mostarda, mas aqui para falar da fé. Esses 2 textos não têm nenhuma relação direta com a parábola do grão de mostarda. Pastor, então por que se trouxe? É porque, irmãos, para fazer uma boa interpretação de qualquer texto bíblico, eu não posso engessar. Não, grão de mostarda é fé. Então Jesus lá está falando de fé. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lê na Bíblia sobre serpente, o que vem na cabeça da gente? O inimigo. Não é a serpente que estava lá no Éden? Lá em Apocalipse não vai falar que essa é a serpente que é o diabo? Lá vai falar claramente, a serpente que é o diabo. Normalmente a serpente tipifica o diabo. Normalmente. Mas Deus mandou Moisés levantar uma estátua no deserto com o formato de uma serpente, e quem olhasse para ela seria curado. E Jesus disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Toda vez que fala de serpente é o diabo? Toda vez que fala fogo é o Espírito Santo? Não. Depende do contexto da passagem. Então eu trouxe essas 2 aqui para confundir vocês. O grão de mostarda, como fé, não tem nada a ver com o grão de mostarda da parábola. Embora é uma excelente ilustração. Mas vamos lá, vamos continuar. Segundo a literatura rabínica, né, de Israel, a semente de mostarda, ao germinar, pode se tornar uma árvore de até 4 metros de altura. Detalhe, queridos, na época, o grão de mostarda, a semente, era a menor semente conhecida. Não é mais. Hoje a botânica, a biologia, tudo já descobriram sementes menores. Mas na época era menor. Eu queria só chamar a atenção de vocês, porque é curiosa a sabedoria de Jesus. Jesus sabia que tinha sementes menores do que o grão de mostarda? Claro, ele que criou. João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas Jesus usa o que eles conheciam. Jesus não fica lá tentando primeiro convencer eles. Tem semente menor do que o grão de mostarda. Eu quero contar para vocês uma parábola. Não. Ele contou dentro de uma realidade que eles conheciam. Sabe o que isso quer dizer? Que nós precisamos aprender a comunicar o evangelho dentro da realidade do que as pessoas conhecem. Por que o evangelho muitas vezes não faz sentido? Você prega e ninguém entende. Você está tentando pregar numa realidade muito distinta das pessoas. Começa a pregar o evangelho em realidades que as pessoas conhecem, em uma linguagem que elas entendem. Você vai ver que vai ter bem mais resultados. Então,
Jesus conta porque ela é muito pequenininha, mas ela pode chegar até 4 metros de altura, um pé de mostarda. No outono, quando seus ramos se tornam rígidos, as aves de variadas espécies encontram ali refúgio das tempestades, se refazem do cansaço e se escondem do calor do sol. Então é uma árvore que fica com muitas folhagens, muitos galhos, e é muito apropriada para abrigar os pássaros. Jesus fala sobre isso. Em sua manifestação externa, aí nós já começamos a trazer uma certa interpretação. Em sua manifestação externa, o reino dos céus na terra é assim, diz Jesus. Aparentemente é insignificante, é petitinho, ninguém dá nada por aquilo. Em seu início, desse modesto início, porém, virão grandes resultados. O que Jesus estava dizendo na parábola, irmãos, é que o reino dos céus, embora começou ali com um carpinteiro, um nazareno, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntou Natanael. Estava começando, numa cidadezinha pequena, em Belém, na Galileia. Se tornaria algo grande, extenso. Hoje isso para nós, a gente sabe que o evangelho está no mundo inteiro, mas imagina na cabeça dos discípulos. Será que eles tinham ideia do que se tornaria o evangelho? O reino? Aonde isso iria? Os povos que isso iria alcançar? Então, o reino dos céus, ele era pequeno e insignificante aos olhos do homem, mas ele tomaria grandes proporções. Veja Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé foi o pai de Davi, sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Então o reino, quem assistiu lá as primeiras aulas, ele não começou só em Jesus. Desde o início, o Senhor vem estabelecendo o seu reino. E lá em Davi nasceu o primeiro broto. E ali foi chegando até Cristo, foi crescendo até os nossos dias. Vejam, Isaías 53, versículo 2 e 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, ó. Isso aqui é a ideia de uma árvore crescendo, ó, um broto, ó. Um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, algo que sem expressão, sem vida, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havíamos que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado dentre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como de que os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Vejam, irmãos, que o reino começa com esse homem, com essa sementinha, insignificante aos olhos dos homens. Quem é esse homem? Quem é esse rabino? Quem é esse pregador? Quem é esse filho de pescador? Aliás, filho de um carpinteiro que juntou aí uma dúzia de discípulos. Ele é a semente, ele é o grão. Isaías 17 vai dizer, olha só, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cetro e a plantarei. Ó, a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel, o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Olha a profecia de Jesus aqui, Ezequiel. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Quem que era a árvore alta aqui, ó? Aqui, ó. Saberão que todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Dentro do contexto de Ezequiel, que estava no cativeiro, Nabucodonosor. O reino de Nabucodonosor.
era uma grande árvore. No capítulo 4 de Daniel a gente vê isso claramente. Isso fica mais claro ainda na visão de Daniel. Então os reinos da terra também são comparados na literatura rabínica como árvores. Os reinos são comparados como árvores que abrigam povos, que abrigam animais. E aqui Ezequiel tem essa profecia extraordinária que a árvore seria plantada, né? E ela superaria todas as outras árvores que seriam arrancadas. Travou. Deu ruim. Eu aperto 1, vai 2. Ó. Deu. É porque eu apertei um negócio aqui em cima aqui. Acho que deu. Então eu li, só testando. Deu. Então eu li Ezequiel. Agora Lucas 12:32 vai dizer: não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Olha o que Jesus diz. Vocês são pequenos, vocês são poucos, em vista das outras religiões, dos outros povos, das outras culturas, vocês são meramente um pequenino rebanho. Mas não fiquem preocupados, porque a vosso Pai agradou dar a vocês o reino. 1 Coríntios 1:26 nos dá uma noção bem interessante sobre essa visão de igreja. Olha só, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O que Paulo está falando? Vocês, igreja, são pessoas humildes, pessoas simples. Não foram chamados muitos sábios, muitos teólogos, muitas pessoas acadêmicas. Foram chamados pessoas simples, nem muitos poderosos, de nobre nascimento, né, de berço de ouro. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que Paulo está dizendo? Deus chamou pessoas como eu e você, pessoas simples. Deus poderia ter chamado pessoas muito mais cultas, muito mais inteligentes, pessoas muito poderosas, pessoas de influência, mas Ele chamou pessoas simples, como eu e você, para que o reino dele crescesse e se expandisse. Talvez as pessoas olhem com certo desprezo para mim e para você, para essa igreja, para os discípulos. Imagine você, um homem que veio implantar um reino, escolher pescadores, um cobrador de impostos, pessoas iletradas, simples, ignorantes. Um homem como Pedro, por exemplo, ignorante, impulsivo. Pequenos grãos de mostarda, insignificantes, mas que incendiariam o mundo. Louvado seja Deus. Assim é a igreja do Senhor. Esta parábola também pode ser considerada uma profecia, que em parte já se cumpriu, mas em parte ainda se cumprirá. Mateus 24:14, igual eu trouxe na última aula. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: hoje nós estamos pregando aqui em Jerusalém, aqui na Galileia, aqui em Samaria, mas vai chegar uma hora que esse evangelho será pregado no mundo inteiro. Sabe qual que era o mundo inteiro conhecido da época? A Espanha era considerado para eles o país mais distante. Eles não tinham nem noção que existia Brasil. Aliás, nessa época, o Brasil não tinha sido colonizado, né? Tinha só povos indígenas, nem sei se nessa época já tinha indígenas aqui no Brasil, mas eles não tinham ideia da dimensão. Uma pequena cidadezinha no meio ali do continente africano tomaria Europa, Ásia, Oceania, América do Norte, América do Sul, se expandiria de maneira extraordinária.
O que Jesus estava dizendo, e eles entenderam isso. O que hoje é pequeno, é insignificante, vai crescer abundantemente. O governo de Cristo entra nos corações por um método de implantação, vinda de fora. Então é uma semente que é lançada. Então, esta lição fica clara nas 3 primeiras parábolas. Vocês perceberam que as 3 primeiras falam de semente? A do semeador, a do trigo e joio, e a terceira, o grão de mostarda, que é plantado agora no seu campo, numa horta. Ao ser plantada, a semente do evangelho, que é Cristo, o resultado é a transformação e constante mudança, que começa a exercer influência para o bem em todas as esferas da vida. Irmãos, eu sei que para nós isso é uma coisa comum. Mas você já parou para pensar no milagre que é você plantar uma sementinha e ela germinar? Já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária que é uma sementinha virar uma árvore. Uma coisa petitinha. Crescer, gerar e começar, cria tronco, criar. Em casa eu tenho um jardinzinho pequenininho lá, eu fico vendo lá, eu fico medindo, né? Coloquei 2 plantinhas aqui, cresce. Elas crescem só, ela não cresce dos lados, ela cresce só para cima. Eu fico medindo, né? Mês a mês eu vejo, ela sobe um pouquinho. Já pensou que extraordinário? Aos olhos humanos, você não consegue você ficar lá parado olhando, eu vou ficar vendo aqui ela crescer. Você não consegue, você não percebe. Mas ela está crescendo. O reino de Deus, ele é assim. Primeiro, ele é um milagre. Ele começou pequenininho, mas ele foi crescendo, 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 crescendo. Hoje chegou a nós aqui em Araxá, Minas Gerais, no Brasil. O evangelho nos alcançou. O evangelho que há 2000 anos atrás era só lá em Israel, chegou até nós. Isaías 55, 10, 13 vai dizer: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, olha aqui, a ação da chuva sobre a terra faz fecundar, e o façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Olha que lindo, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. O que Jesus está dizendo é que a palavra dele não voltaria vazia. O reino dele, ele seria morto, os discípulos seriam perseguidos, a igreja seria perseguida, mas a palavra de Deus não voltaria vazia, e muitos povos conheceriam e viveriam o reino de Deus. Muito maravilhoso, né? A comparação aqui nos leva a entender que o reino de Deus, ainda que frágil em seu início à vista dos homens, cresceria ao longo do tempo e se tornaria, ou se tornando, refúgio e abrigo para muitos povos. Então, a parábola do grão de mostarda, ela se refere ao crescimento externo da igreja, o alcance das nações, sairia daquela de Israel e se tornaria um reino extenso, onde abrigaria as aves do céu. E aí nós vamos para a segunda parábola, que é a parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Quê? É isso mesmo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui, irmãos, me gerou um bloqueio. Justamente por causa da linha de interpretação que eu trazia comigo. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de fermento, não é coisa boa. Deus ordenou que a festa da Páscoa deveria ser comida com pães asmos. Não só isso, todo o fermento tinha que ser tirado de dentro de casa.
Jesus disse, olha isso aqui. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Devia ter um pão só, né? Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. Eles, 12. E de quando parti 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Perceberam? Jesus dá uma advertência. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Então, todas as vezes que a Bíblia vai trazer a palavra fermento, é sempre uma referência a algo que não é bom. Ou é o pecado, ou é a falsa doutrina, ou é ao falso profeta, ou é heresia. Sempre o fermento está ligado a isso. Mas, por favor, voltem no texto. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, dentro da lógica humana, eu teria que dizer que Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao pecado, à heresia. Não dá, né? Não encaixa, né? A conta não fecha. E eu sempre questionei isso. Falei, gente, meteu um trem aqui, ué, não... Mas vejam, a intenção de Jesus não é dizer que o reino é o fermento, muito menos dos fariseus, e muito menos que é pecado. A intenção de Jesus é usar uma figura de linguagem, algo conhecido da época, algo que eles entenderiam facilmente, para ilustrar a ação e o crescimento do reino. Observe, a mulher fez uma massa com 3 medidas de farinha. Não é conhecido para nós, mas 3 medidas de farinha equivalem a 35 litros de massa de pão. Isso é muita coisa. Isso é para alimentar muita gente. Ela colocou ali uma pequena porçãozinha de fermento. E imagina, 35 litros de massa. Isso cresceu estrondosamente. Isso ficou muito grande. Então, irmãos, vejam, o fermento, uma vez introduzido, continua seu processo de fermentação até que toda a massa tenha crescido. Ao cidadão do reino se demanda que em toda a esfera de sua vida, contribua com uma plena participação no serviço, honra, glória daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na verdade, o Senhor Jesus está dizendo que esse fermento que fez a massa crescer é o próprio reino. No meio dessa massa, no mundo em que vivemos, corrompida pelo pecado, filhos de Adão, o evangelho seria pregado e o reino de Deus faria com que esses pecadores convertidos crescessem na graça e no conhecimento de Deus. O evangelho, a mensagem do evangelho, a mensagem da graça seria introduzida nos corações e eles cresceriam para a glória de Deus. Irmãos, é notável o que Deus fez, por exemplo, em Pedro. Você vê um Pedro antes do dia de Pentecostes
e parece que é outra pessoa depois. Antes do Pentecoste, aquele sujeito impulsivo, precipitado, parecia que tinha até duas faces, né? Meio bipolar. Depois do derramamento do Espírito, o homem prega e 3.000 pessoas se convertem, depois mais 5.000 pessoas se convertem. Um grande pregador do Evangelho. Por quê? À medida que o reino de Deus entrou no coração, foi sendo feito um trabalho. E esse trabalho, por mais imperceptível que pudesse ser aos olhos humanos, eles foram crescendo. Imagina, a igreja tinha 120 pessoas no dia de Pentecostes. 3.000 se converteram. Depois, a cura do coxo. Mais 5.000. Quem pode fazer isso? Só o poder de Deus. Só o reino de Deus. Nenhum dos reinos do mundo foi capaz de fazer isso. Isso é uma obra sobrenatural. Uma obra extraordinária. Dentro do contexto das parábolas do reino, o fermento representa o reino de Deus por meio da pregação do evangelho, que alegremente reconhecido no coração e vida, faz com que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. A expressão é usada para ensinar que o reino de Deus transforma o homem de dentro para fora, de forma silenciosa e imperceptível aos olhos humanos. Aí eu trouxe alguns textos. Segundo Pedro 3,8 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, ó, irmãos, o que se espera da igreja? Que ela cresça na graça e no conhecimento. Observe que esse crescimento não tem a ver com números. O números é em relação à parábola de mostarda, do grão de mostarda. Aqui não. Aqui é o crescimento na graça e no conhecimento. Então, na perspectiva de Jesus, como rei do reino, ele tem uma expectativa que o reino crescerá externamente, vidas serão salvas, e internamente a igreja crescerá espiritualmente, na graça e no conhecimento. Ela vai avançar no conhecimento teológico, em santidade, em intimidade com Deus, em unidade. Vamos ver mais alguns textos sobre isso? Efésios 4, 11. Olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê que Deus fez isso? Jesus fez isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aqui está o fermento, o reino de Deus. O Senhor estabeleceu profetas, pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento doutrinário, de santidade, de comunhão, de unidade. Ele continua, vejam. Até que cheguemos à unidade da fé. Observe, irmãos, que existe um propósito. Chegarmos a uma unidade. Até que cheguemos. Isso aqui, irmãos, é o reino. É o reino se desenvolvendo. É o reino de Deus crescendo. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados em redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu olho para algo assim, eu às vezes me pergunto, será que o reino de Deus cresceu internamente tanto quanto poderia? Vamos fazer um momento de reflexão. Nós somos melhores crentes do que a igreja primitiva? Nós somos mais santos do que os puritanos? Nossas pregações são tão vibrantes quanto as de John Wesley, George Whitefield, Martim Lutero.
Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Porque quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos que a expectativa era que o reino, ele cresça em extensão e ele cresça internamente. A igreja se torne mais unida, ame mais uns aos outros, tenha uma unidade da fé, tenha um pleno conhecimento teológico, escriturístico, bíblico. Na visão bíblica, é que a igreja toda se tornaria mestres em teologia, usados pelo Espírito Santo. Todos ouvissem a voz do Senhor, se alegrassem no Senhor, auxiliassem uns aos outros, amassem uns aos outros, cuidassem uns dos outros. Só que o que a gente vê não é essa a realidade. Realmente o Evangelho está alcançando todos os povos. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas parece que a igreja nunca teve tão dividida quanto agora. O que a gente vê nos noticiários, nos vídeos, divisão em todas as igrejas, até internas. Conflitos entre pastores, entre ideologias, entre teologias. A expectativa é a unidade, é o crescimento. Matthew Henry, um puritano, disse: os apóstolos, pela pregação, esconderam um punhado de fermento na grande massa da humanidade. E ele teve um poderoso efeito. Ele colocou o mundo em um processo de fermentação, de certa forma, virou-o de ponta cabeça, Atos 17:6. E aos poucos, fez uma mudança incrível no gosto e no apetite. O sabor do evangelho se manifestou em todos os lugares. Tem aqui algumas referências. Assim, ele foi eficaz. Não por alguma força exterior, por alguma força resistível e conquistável, mas pelo Espírito Santo do Senhor dos Exércitos, que trabalha e ninguém pode impedir. Oh, que frase, hein? Os puritanos escreviam muito bem, né? Então, ele disse que é como se os apóstolos colocassem ele no meio da massa um pouquinho de fermento. A doutrina, o evangelho, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, a pregação do evangelho. E aquilo foi tomando proporções inimagináveis. E a igreja do Senhor começou a crescer. Abacuque 2:14 tem uma profecia interessante. Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso vai acontecer, sabe, irmãos? Eu queria falar sobre isso, mas nosso estudo não permitirá. No reino milenar de Cristo, isso será plenamente cumprido. Conclusão. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus voltará na sétima trombeta, irmãos. É o que a Bíblia afirma. Paulo diz: e ao soar da última trombeta, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 15. E ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós seremos arrebatados com ele. Apocalipse 11 vai dizer da sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes. Que cena, hein? Que cena, hein? Alvoroço, os anjos louvando, os arcanjos, todos em guerra, prontos para a batalha. Cristo voltando, e a voz que vai ser... E eles vão dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando Jesus voltar, com poder e grande glória, seu reino, que já está estabelecido, viverá o seu ápice, sua plenitude. A terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Iniciará
o reino milenar de Jesus Cristo. Essas parábolas gêmeas ilustram o crescimento do reino de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nelas, Jesus mostrou que a maneira pela qual ele inaugurou o reino de Deus não precisa ser semeada com dúvida acerca do poder e legitimidade do seu ofício messiânico e reino. A humilde inauguração não foi um erro, e sim planejada por Deus. Foi assim que Deus quis fazer. João Calvino disse: o Senhor abre seu reino com um começo fraco e desprezível, com o propósito expresso de que seu poder seja ilustrado mais plenamente por seu progresso inesperado. Lindo, né? A comparação aqui se refere a uma massa que, ao ser levedada, torna-se alimento, nos dando a ideia de que o reino de Deus seria um lugar não só de refúgio, parábola do grão de mostarda, e abrigo, como também alimento sólido. O reino de Deus cresceria e se tornaria lugar de refúgio para as nações. O reino de Deus cresceria e seria lugar de alimento para os famintos e necessitados. É isso que essas duas parábolas querem dizer. E eu quero encerrar, queridos, este estudo fazendo algumas rápidas e objetivas reflexões. Nós aqui somos uma igreja nova, recente. Começamos assim, como um grão de mostarda. Poucos irmãos. Assim como é a história de todas as igrejas. Mas o Senhor tem feito crescer. Será que nós vamos crescer mais? Bom, se olharmos para nós, podemos pensar que não. Mas o grão de mostarda foi semeado no campo dele. E a promessa é que essa árvore se tornará maior do que todas as hortaliças. É a promessa do Senhor. Então, fiado na promessa, nós cremos que vai crescer muito. Plantaremos outras igrejas. Plantaremos outras igrejas para o avanço do reino, do evangelho. Ontem, irmãos, para a glória de Deus, tinha 30 irmãos em Ibiá, de lá. Tínhamos visitantes, fizemos serenatas, fizemos uma vigília de oração na sexta-feira. Tem dia que chegamos lá e tem 10 pessoas. É um grão de mostarda. Mas daqui 10 anos, se Jesus não tiver voltado, pastor Lucas, talvez aquela igreja já tenha se tornado uma igreja maior e tenha plantado outras. Por que não em São Gotardo? Por que não em Campos Altos? Talvez esta igreja aqui hoje, que conta com seus 120 membros, talvez daqui 5, 10 anos, se Jesus não tiver voltado ainda, tenhamos plantado uma igreja em Patrocínio. Posso ouvir um amém? Irmãos, ore, porque eu quero mudar para lá, viu? Plantar uma igreja lá em Patrocínio. Sabe? O fato é que nós temos uma promessa. O fato é que a palavra não volta vazia. Mas isso só vai acontecer se a igreja lançar a rede, se a igreja crer. Nesse sentido, o grão de mostarda tem relação com a parábola. Porque se, por um lado, o reino é como um grão de mostarda, e o grão de mostarda é um tipo da fé, nós temos que crer para esse reino avançar. Nós temos que crer para pregar o evangelho. Nós temos que crer que quando cantamos aqui domingo à noite, o Espírito de Deus está operando nesse lugar. Nós temos que crer que quando estamos pregando a mensagem do evangelho, ela está caindo em boa terra. Nós temos que crer que quando estamos aqui trazendo doutrinas, mensagens, às vezes até dura, que muitos não gostam, você para e pensa, meu Deus, essa mensagem vai converter joio em trigo. Vai tirar a gente do inferno. Nós temos que crer que o Senhor nos amadurecerá como igreja. E aliás, diga-se de passagem, irmãos, precisamos amadurecer. Precisamos crescer. Eu sei que isso não é parâmetro. Não é. Não é parâmetro, eu sei.
Mas os nossos vídeos do YouTube estão cada vez menos acessados. Cada vez menos. O da escola bíblica, então, nem se fala. Tenho certeza que os irmãos estão enjoados de mim. Só pode. Cada vez menos assistido. Será que está faltando interesse em estudar mais? Será que isso reflete a mesma dedicação? Eu não estou dizendo que reflete, eu estou fazendo uma pergunta. Será que isso reflete o mesmo tempo que eu gasto lendo a Bíblia? Estudando a Bíblia? Estive numa reunião dos pequenos grupos, quinta-feira. Fui muito edificado. Pude ver que os irmãos estão lendo, estão estudando. Mas nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos avançar e muito na teologia, no estudo, na oração. Precisamos avançar muito. Precisamos crescer. Precisamos avançar na questão do jejum, da prática da piedade, na prática da assistência uns aos outros. Quantos irmãos não estão vindo mais na igreja? Alguém já mandou uma mensagem? Procurou saber? O número de irmãos que me procuram, eu não sei que o pastor Whindersson e o pastor Lucas. Eu não sei. Não fiz essa pergunta para eles. Mas o número de pessoas que me mandam mensagem para perguntar alguma dúvida bíblica, eu vou falar um número aqui que os irmãos vão assustar. Não chega a 5% da igreja. Não tem 5% da igreja que me manda mensagem e fala assim: pastor, eu estou lendo um texto bíblico aqui, eu não entendi tal passagem. Tem um texto que eu estou devendo para a Najara, tem uns 3 meses já que ela me perguntou. Vou responder, Najara. É porque o texto que ela perguntou é muito difícil. Tem que fazer uma boa exegese. Mas é muito pequeno. Sabe qual que é a alegria de um pastor? É quando uma ovelha manda uma mensagem e fala: pastor, eu estou lendo aqui a palavra em Daniel, capítulo 11. Está muito difícil, pastor. O que quer dizer essa visão de Daniel? Você não faz ideia o tanto que o dia do pastor muda. Pastor, eu estou te mandando uma mensagem porque eu estava aqui orando aqui em casa e o Senhor visitou meu coração, pastor. Como a gente é miserável, pastor. Eu não sei vocês, mas eu não recebo essas mensagens. Pastor, mas tem que falar com você? Isso é algo natural. A ovelha quer compartilhar o que ela está sentindo, a dúvida, o medo dela, a aflição dela. Pastor, vem aqui na minha casa orar porque o trem está feio. Nem isso. Nós precisamos mudar de mentalidade, irmãos. Sabe aquela mentalidade que o pastor tem obrigação de saber? Não tem. Não tem. Está na palavra, eu já li isso aqui, já ensinei isso aqui para os irmãos. Tiago, capítulo 5, se eu não me engano. Está doente? Chame os presbíteros. Chame. O que nós percebemos? Eu estou encerrando, tá, irmãos? O que nós percebemos? As pessoas esperam o negócio estar num nível tal para depois procurar o pastor. O problema está lá, instalado no casamento. Não vive junto, não dorme junto, não tem diálogo, só briga, não fala nada. Aí um dia um deles fala assim: eu estou indo embora. Aí na hora: pastor, por que não chamou antes? Por que não pediu socorro antes? Por que não confessou o pecado antes? Todas as vezes a história se repete. Chama o pastor quando não tem jeito. Aí o que o pastor faz? Aquele sorrisinho amarelo, né? Vamos orar, né, irmãos? Deus pode operar. Claro que pode. E opera mesmo. Vimos isso aqui várias vezes. Mas podia ser diferente. Pastor, por favor, visita o meu lar. Pastor, situação...
Eu olho pro meu marido, a vontade que eu tenho de sair correndo. Pastor, eu não estou dando conta de criar meus filhos. Não espere ele para as drogas, não. Irmãos, precisamos crescer como igreja. Precisamos muito crescer. Só assim seremos uma igreja forte. Só assim viveremos o que pregamos hoje, o que Jesus falou. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Preguem, ele vai crescer. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Creiam na palavra. Vivam a palavra. Amem a palavra. E você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Precisamos crescer.